Seja muito bem-vindo à Talk Plaza, eu me chamo Júnior Facim e você está aqui no canal que conecta você a todas as informações do mercado plástico. Quero agradecer muito, você estar aqui com a gente e hoje a gente vai falar sobre plásticos de engenharia. O que são plásticos de engenharia? E eu vou contar um pouquinho da história dos plásticos ao longo do tempo. Fica com a gente aí que você vai ver que vai ser muito interessante. Antes disso, eu quero pedir para você ativar o sininho aí, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, e quero já te agradecer por isso, porque você fazendo isso, você patrocina o canal da Talk Plus e a ferramenta impulsiona a gente para muito mais pessoas. Contando um pouquinho da história dos polímeros, da história do plástico. O plástico é utilizado pela humanidade há muito tempo, não nesse formato que a gente conhece, mas, por exemplo, 80 anos antes de Cristo, foi descoberto no Mar Báltico, por exemplo, através de árvores fossilizadas, o âmbar. O âmbar ele é uma resina termoplástica que pode ser moldada por compressão. E eles descobriram isso e usavam para fazer moldagens de peças. Então a humanidade já usa resinas termoplásticas há muito tempo. Mas essas que a gente conhece propriamente dita, elas começaram ali na década de 1820, 1830. Por exemplo, em 1838, o policloreto de vinila foi descoberto, que é o PVC, E dali em 1840, 1850, foram sendo descobertos outros tipos de plásticos. Lógico que isso em desenvolvimento, em laboratório, mas foi nessa década. Praticamente a gente pode colocar de 1850 a 1900 foram descobertos quase grande a maioria dos plásticos que a gente conhece. Outra curiosidade é que em 1921 foi patenteada a primeira injetora comercial do mundo, que foi colocada no mercado para injetar polímeros, Então é uma outra curiosidade. E em 1976 já, a Pepsi, na Inglaterra, lançou a primeira garrafa, o primeiro refrigerante já envasado em garrafa PET, outra coisa bem interessante, E as descobertas em relação à produção, elas começaram muito mais forte nesse período, de 1920 a 1950, começou a ser produzido mesmo. Outra curiosidade, em 1981, por exemplo, a Monsanto lançou o Santoprene, que é esse cara aqui, o Santoprene, que é uma borracha termoplástica, foi a Monsanto que lançou em 1981. Já a década de 90 ela foi marcada por os biodegradáveis, os biopolímeros, que estão sendo comercialmente fabricados hoje em escala industrial. A Braskem já tem vários tipos de resinas, isso tem sido muito pensado, mas você vê que existe esse período de desenvolvimento e anos depois isso passa para a escala industrial. O PET, eu lembro, na década de 80, quando começou a surgir muito PET no Brasil, eu era moleque, ele era extremamente caro, e hoje a gente vê o preço do PET, é um baita polímero, transparente, resistente, é um material realmente muito bacana, um material incrível. Plásticos de engenharia, o que são? É tudo aquilo que não é um commodity, praticamente. Então os commodities hoje são os PEs, toda a linha de PE, a não ser o PE de ultrapeso molecular, que ele é considerado um plástico de engenharia. Os PPs e os seus compostos, todos os compostos de PP. E o PVC é considerado uma commodity. Tirando esses que são basicamente commodities, são as 3 resinas mais utilizadas do mundo, a gente está falando de plástico de engenharia. E quando você fala de plástico de engenharia, você está falando de performance. Então tudo aquilo que você precisa de mais performance, tração, resistência, ele é considerado um plástico de engenharia e você vai para plásticos de engenharia, beleza? Eu vou colocar uma relação aqui na tela para você ver os principais tipos de plástico de engenharia e suas blendas. Eu vou colocar aqui, olha que legal. Então a gente tem aí o ABS-PA, que é o ABS com blenda em poliamida, o ABS-PC, que é com policarbonato, e o ABS-PVC, que existem muitas blendas de ABS com PVC ou para modificar ou tudo mais, é muito legal. O Kevlar, o Noex, o Conex e o Tecnora também são plásticos de engenharia. As poliamidas, a 6 e aí você tem a 11, a 12, o policarbonato, o PET, o PETG,
o poliacetal, o PPO com poliamida, o PPS, o Sangel e o polietileno que eu falei, que é o polietileno de ultra peso molecular, né? Aí eu coloquei na tela, você vê que interessante, né? Alguns tipos de plástico. Então, quando você precisa de performance, quando você precisa de lubrificação, quando você precisa de tração, né? E aonde é utilizado? Hoje é difícil até a gente falar todos os segmentos que os plásticos de engenharia são utilizados, mas estamos falando, por exemplo, para próteses, que são usadas muitas poliamidas para prótese. No ramo alimentício, sabe essas embalagens multicamadas, são utilizados alguns tipos de plástico de engenharia. Tudo aquilo que você precisa de muita tração, o autolubrificável, como esse cara aqui, ó, o poliacetal, né, ele é um polímero que ele é autolubrificável. Então, por exemplo, se você colocar um rolamento aqui, ele não desgasta, um rolamento metálico, então ele é muito usado para fazer zíper, trilhos. É um plástico muito interessante. Por exemplo, as poliamidas, né, elas são, por questões de resistência à temperatura, elas são muito usadas para fazer esse tipo de utensílio domésticos, muita coisa que precisa de pressão, então tração, tudo isso a gente está falando de plásticos de engenharia que tem um campo enorme, né? Por exemplo, hoje na linha de construção civil é muito utilizado, o agronegócio, né, para tratores, para caminhões, é muito utilizado polímeros plásticos de engenharia. O ABS, por exemplo, ele é um plástico de engenharia, ele pode ser metalizado, e aí você acha em um monte de lugares. Eletrônicos, gente, é muita aplicação. É um mercado gigantesco também, os plásticos de engenharia. Dentre os plásticos de engenharia, a gente pode dizer que os mais consumidos são as poliamidas, o PET e o ABS, né? O PET, ele é considerado ainda um plástico de engenharia, mas hoje também temos de volume, alguns tipos de PET a gente pode considerar como uma commodity, né? Beleza, gente? Esse foi mais um vídeo aqui da Talk Plus. Eu vou deixar aqui embaixo os links dos patrocinadores, né, da Talk Plus, que hoje são a Composto do Brasil, que trabalha com muitos plásticos de engenharia. Você precisando, entra lá no site deles. A Max Termoplásticos e a Carbomil, que trabalha com cargas minerais. Beleza? Vamos trazer algumas novidades, alguns vídeos. Vocês estão vendo que a gente está num local novo, a gente está acabando de preparar um estúdio. Aqui vai ser muito legal mais para frente, a gente vai mostrar para vocês tudo aquilo que a gente está fazendo, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo. Um grande abraço.